Talvez você tenha feito um check-up recente, o exame de sangue, e o médico pediu um exame de colesterol e o resultado deu alterado. E agora você precisa tomar simvastatina ou algum outro remédio para baixar o seu colesterol. Será que não tem outra forma? Existe alguma forma de controlar o colesterol de forma natural? Existe sim, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo para você. Olá, seja muito bem-vindo. Você está na Sou Saúde e Bem-Estar, o seu canal na internet para aprender a viver mais e viver melhor. Eu sou o Dr. Luiz Fernando Sela, eu sou médico especialista em endocrinologia e medicina do estilo de vida e no vídeo de hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber para controlar o seu colesterol de forma natural e evitar o uso de medicamentos para baixar o colesterol. Então, se você já gostou desse assunto, ficou animado, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like também para que você não perca os nossos próximos conteúdos. Deixa eu começar falando para você uma coisa, o colesterol ele não é tão ruim assim para a saúde quanto se diz por aí, tá? Por quê? O seu nome ele está ligado a ataque cardíaco, a derrame e a várias outras doenças do coração. Só que o colesterol ele é um tipo de gordura importante para o nosso corpo. O nosso corpo precisa usar o colesterol para produzir novas células, produzir hormônios importantes como a testosterona e os estrogênios e também os ácidos biliares que fazem a digestão e absorção das gorduras que você ingere. E o colesterol também é importante para a fabricação da vitamina D. Então, quando o sol bate na sua pele, é o colesterol que é convertido em vitamina D. Então, isso é importante falar em primeiro lugar, que colesterol não é somente um vilão, ele tem sim a sua importância para a nossa saúde. Agora, se fala tanto, né? Colesterol bom, colesterol ruim, qual é a diferença? Deixa eu te explicar. O colesterol ele é uma substância gordurosa que é insolúvel em água. Lembra que o seu sangue é 90% água. Então, como água e gordura não se misturam, para que o colesterol seja transportado através do sangue, ele precisa de uma carona. Ele precisa se ligar a uma proteína que transporte o colesterol. E essas proteínas nós chamamos de lipoproteínas. Existem vários tipos diferentes de lipoproteínas que atuam nesse transporte, tá? Eu vou falar dos tipos mais famosos. A primeira delas é a lipoproteína de baixa densidade, chamada de LDL. Essa lipoproteína é conhecida como colesterol ruim porque ela transporta o colesterol do seu fígado para as outras células do corpo, ou seja, o colesterol está saindo do fígado e indo para o corpo. Se houver um excesso de LDL no seu sangue, o que vai acontecer? Pode acumular colesterol nas suas artérias, nos seus vasos sanguíneos, aumentando o risco de entupir alguma coisa e causar um problema cardiovascular. O outro tipo é a lipoproteína de alta densidade, chamada de HDL ou colesterol bom. Por que colesterol bom? Porque o HDL retira o colesterol das células, da circulação e transporta ele direto para o fígado, de volta para o fígado, onde ele vai poder ser metabolizado e eliminado através das fezes. Portanto, o HDL é chamado de bom colesterol porque ele ajuda a remover o excesso de colesterol das artérias, reduzindo dessa forma o risco de doenças cardiovasculares. É muito importante que a gente consiga manter um equilíbrio adequado entre essas diferentes formas de colesterol, essas diferentes lipoproteínas. Então, por exemplo, se você tem níveis elevados do LDL, que é o colesterol ruim, e níveis baixos do HDL, que é o colesterol bom, isso pode contribuir para o acúmulo de colesterol. Essa gordura vai colando nas suas artérias, aumentando o risco de você ter um infarto, por exemplo. Agora, quando você tem o HDL e o LDL em níveis saudáveis, isso é importante para a saúde do seu corpo de uma forma geral. Para você aprender a controlar o seu colesterol de forma natural, é importante você entender de onde ele vem, tá? Então, em primeiro lugar, todo o colesterol que você precisa para a sua saúde é produzido pelo seu corpo. O corpo tem essa capacidade de produzir colesterol
para se manter saudável. O que você precisa é ingerir uma pequena quantidade de gordura na sua alimentação. Gordura ou colesterol que você ingere na sua alimentação são absorvidos pelos intestinos e enviados lá no fígado, e o seu fígado fabrica a quantidade de colesterol que você precisa. Então nós temos uma fonte que é a fonte interna. Agora existe também a fonte externa, que é o colesterol que vem da alimentação. E na alimentação o colesterol ele vem de produtos de origem animal. Apenas nos animais temos colesterol. Os produtos de origem vegetal não têm colesterol. Então, alguns exemplos: as carnes. Carne vermelha, né, como a carne bovina, ou a carne suína, a carne de cordeiro, todas elas têm colesterol. A quantidade varia, né, dependendo do corte e da quantidade de gordura que está presente naquela carne. As aves também têm colesterol. O frango, o peru também tem colesterol, só que embora numa quantidade menor do que a carne vermelha. E o colesterol, a gordura do frango, ela está mais naquela pele, sabe aquela pele que fica crocante? Ali que tem bastante gordura. Existe colesterol nos peixes também? Sim, embora os peixes sejam considerados uma fonte de proteína mais saudável do que as carnes vermelhas, porque eles têm bastante ômega 3, alguns tipos de peixes gordurosos, né, como o salmão e a sardinha, eles também têm uma quantidade significativa de colesterol. Uma outra fonte de colesterol são os ovos, tá? A gema do ovo ela é particularmente rica em colesterol, então tem mais ou menos 180 miligramas de colesterol em uma única gema de ovo. Uma outra fonte comum são os laticínios. Então o leite integral, o queijo, a manteiga, um iogurte feito com leite integral também tem colesterol. Agora, se você for optar por um laticínio com baixo teor de gordura, como um desnatado, por exemplo, eles vão ter muito menos colesterol. E por último também tem os frutos do mar. Camarão, lagosta, caranguejo, todos esses frutos do mar também contêm uma certa quantidade de colesterol. Eles têm uma pequena quantidade de gordura saturada em comparação com a carne vermelha, tá? Mas eles também têm um certo teor de colesterol. Bom, agora que você sabe que o colesterol vem do nosso fígado e também de fontes alimentares, como é que a gente faz para controlar o colesterol de forma natural? Primeira coisa que você pode fazer é reduzir o seu consumo de colesterol na alimentação. Então, reduzir a quantidade daqueles alimentos de origem animal, como as carnes, os ovos, os laticínios, é uma coisa importante. Uma outra coisa importante é você reduzir o consumo de gorduras saturadas. A gordura saturada é um tipo de gordura que, embora ela não é assim o colesterol propriamente dito, ela aumenta o colesterol dentro do seu corpo. E onde é que você encontra gorduras saturadas? Você encontra também nos produtos de origem animal que a gente já falou, mas também muito nos alimentos ultraprocessados e nas frituras. Então, salgadinho, batata frita, bolacha recheada, aquela pipoca de micro-ondas que vem aquele bloco de gordura, né? Refeição pronta congelada, tipo uma pizza ou uma lasanha congelada, e também algumas sobremesas, como sorvetes, vão ter também gordura saturada que aumenta o seu colesterol. Então, se você reduzir produtos de origem animal, reduzir produtos ultraprocessados e comer mais alimentos de origem vegetal, você já aí vai ajudar bastante o seu nível de colesterol. Então, come bastante fruta, verdura, legumes, grãos integrais, como o arroz integral, o trigo integral, feijões, né? O feijão preto, feijão verde, feijão de corda, feijão fradinho, qualquer tipo de feijão, ervilha, grão de bico, as sementes, todos esses alimentos de origem vegetal, eles têm muita fibra e eles têm gorduras boas, que a gente chama de monoinsaturadas. São gorduras que fazem bem e que ajudam a reduzir o nível de colesterol na sua circulação. Além disso, tem vários alimentos, suplementos e tratamentos naturais que você pode usar para controlar o seu colesterol de forma natural. Eu vou te falar vários exemplos, então pega um papel e uma caneta e anota aí. Primeira coisa, alcachofra. Se você tiver acesso à alcachofra, você pode comprar alcachofra, fazer ela cozida, fazer ela no vapor, ou mesmo até comprar alcachofra em pó, porque ela ajuda a reduzir o colesterol.
Quando você come alcachofra, o LDL, que é o colesterol ruim, ele diminui, tá? Então você pode usar a alcachofra da forma como você puder. Existe um outro suplemento chamado pantetina. A pantetina é uma substância produzida a partir da vitamina B5, que é o ácido pantotênico. Então, a pantetina, ela parece afetar a forma como o corpo queima a gordura e o colesterol. Então, vários estudos mostraram que a pantetina pode ajudar pessoas com colesterol alto a reduzir tanto o LDL, colesterol ruim, quanto também os triglicerídeos. E existem suplementos de pantetina disponíveis para você comprar. Tá? Você pode comprar isso em farmácias de manipulação com uma receita médica. Tá? Então a pantetina é uma outra dica. Uma outra coisa que você pode usar, e existem vários estudos que provaram que isso ajuda a baixar o colesterol, é o alho. Então você pode consumir o alho in natura, na alimentação, e também usar cápsulas de alho. O alho tem substâncias que ajudam a regular os níveis de colesterol no sangue. Tanto o colesterol total, o LDL e os triglicerídeos podem diminuir quando você acrescenta o alho na sua alimentação. Tá? E também o alho ele é bom para o coração porque ele melhora também o fluxo sanguíneo. Uma outra coisa legal são os esteróis vegetais. Tá? Os esteróis vegetais são compostos, são moléculas gordurosas encontradas em algumas plantas e elas parecem com um colesterol. Então elas competem lá no nosso intestino pela absorção. Então, por exemplo, se você come vários alimentos de origem vegetal que contêm esses esteróis e você come colesterol junto, na hora que essas duas substâncias chegam no intestino, elas vão competir pela absorção. O que isso significa? Isso faz com que o corpo absorva menos o colesterol dos alimentos e isso vai reduzir os níveis de LDL na sua circulação. Então, foi demonstrado em vários estudos que os esteróis vegetais funcionam em vários testes clínicos com seres humanos para controlar isso. Outra coisa que você pode usar são as fibras solúveis, tá? Então, muitos e muitos estudos falam que as fibras solúveis, como a beta-glucana, tem muita fibra solúvel na aveia, por exemplo, a pectina na maçã, tá? Também tem fibra solúvel na cevada. Isso pode ajudar a reduzir o seu colesterol. Então, a ingestão de fibras solúveis em quantidade suficiente também está associada a um risco menor de doenças cardíacas. Então, o que você pode fazer? Você pode comer um mingau de aveia com maçã picada no seu café da manhã, coloca lá um pouquinho de canela, tá? É só importante você não usar um leite integral cheio de gordura, tá? Então, ou você usa um leite desnatado ou você usa um leite de origem vegetal, como o leite de soja, por exemplo, que não vai ter gordura adicionada. Um outro suplemento muito legal que todo mundo fala hoje é a coenzima Q10. Você sabia que a coenzima Q10 também pode ajudar a baixar o seu colesterol? Ela é muito conhecida pelo seu efeito positivo na saúde do coração. E uma coisa importante, sabe as estatinas, como a simvastatina? Ela é a primeira opção, geralmente usada para tratar o colesterol alto e elas acabam com as suas reservas de coenzima Q10 na circulação. Então, se você toma estatina ou já tomou estatina, é importante que você faça a ingestão de um suplemento de coenzima Q10, pelo menos 100 mg ao dia, tá? A coenzima Q10 ela atua lá dentro das nossas mitocôndrias, ajudando no metabolismo energético do corpo e ela ajuda a reduzir o colesterol total e também a aumentar o nível do bom colesterol. Tem uma outra fruta que é maravilhosa, que é a romã. A romã tem muitos polifenóis e vários estudos mostraram que a romã pode reduzir o colesterol e também o colesterol total e o LDL em pessoas que estão com colesterol alto. Eu sei que é mais difícil encontrar romã, é uma fruta muito cara, mais rara de encontrar, mas vai que você tem um pé de romã na sua casa, Você tem ali um remédio natural para baixar o seu colesterol. Também quero falar do ômega 3. Os suplementos de ômega 3 contendo o EPA e o DHA, eles podem ajudar a melhorar o perfil de colesterol no sangue. Existe o ômega 3 que vem de óleo de peixe, então é importante quando você comprar ter certeza que é um suplemento de óleo de peixe sem metais pesados contaminando ali.
E existe também o ômega 3 que vem de algas, então as pessoas vegetarianas ou veganas acabam preferindo o ômega 3 que vem das algas. Em estudos feitos com a suplementação de ômega 3, foi demonstrado que o DHA ele pode reduzir os triglicerídeos em 6% e aumentar os níveis do HDL, do bom colesterol, em 6%. Então vale a pena você consumir. E uma outra coisa que você pode fazer é um tratamento natural chamado Monascus purpúreus. Tá? Esse suplemento é também conhecido como monasco e ele vem, na verdade, de um fungo presente na fermentação do arroz. Ele também é chamado muitas vezes de Red Yeast Rice, como se fosse um fungo vermelho que está presente no arroz. Tá? Ele surge de uma preparação tradicional de arroz fermentado e essa preparação contém substâncias que a gente chama de monacolinas, que tem um princípio ativo ali capaz de reduzir o colesterol total, o LDL, os triglicerídeos e aumentar o bom colesterol. Esse suplemento você pode encontrar em cápsulas e também existem até medicamentos que você pode comprar na farmácia, né? Um deles é chamado de Monaless e ele também ajuda a reduzir os seus níveis de colesterol. Então, em conclusão, o excesso de colesterol LDL, o ruim, e os baixos níveis do colesterol bom, que é o HDL, eles podem sim aumentar o risco de você desenvolver uma doença cardíaca. Agora, não se engane, tem muita gente com colesterol normal que também tem problema de coração, tá? Também chega a infartar. Por quê? Porque o colesterol sozinho não faz verão. As pessoas que vão ter uma doença cardíaca, muitas vezes elas fumam, estão acima do peso, têm pressão alta, têm diabetes altos, têm história na família, estão muito estressadas. Então, existem outros fatores também que afetam a sua saúde cardíaca além do colesterol. Então, se você quer controlar o colesterol naturalmente, reduza a ingestão de gordura saturada nos alimentos processados e nos produtos de origem animal, aumente significativamente a quantidade de alimentos vegetais que você consome e faça uso também desses suplementos naturais que eu mencionei aqui. E se você gostou desse vídeo, não deixa aí de deixar o seu like, encaminhar esse vídeo para as pessoas que também precisam fazer e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!